acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Eu vou de novo jardim, a humildade colocou jardim em mim. Se eu viver tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se compra, quem se merece, o amor se ganha, de graça me recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. E ser achado Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, ninguém se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. e ser achado Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo em mim. Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo em mim. Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo em ti. Milhares e milhares. Graça e paz, queridos irmãos, boa noite, Deus os abençoe imensamente, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar aos nossos corações nesse momento, agora que vamos refletir na palavra do nosso Deus. Quero compartilhar com os irmãos o texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, dos versículos de 1 até o 14.
palavra de Deus nos diz assim: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando-os, os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado na presença de vocês. É que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. Vamos passar para um momento de oração antes da reflexão da palavra do Senhor. Pai, nós bendizemos ao Senhor, quando mais uma vez podemos nos ser direcionados diante desta palavra, podemos ser edificados através do Teu Espírito. E eu clamo agora, ó Deus, pela vida de cada um que nos ouve e que o Senhor esteja trabalhando no interior de cada ser, para que a palavra seja guardada em seus corações, o seu nome exaltado e as nossas vidas todas transformadas pelo teu poder. Nós te louvamos e oramos assim no nome precioso de Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Pois bem, queridos irmãos, estamos aqui diante de um trecho da palavra de Deus que aconteceu no primeiro século, lá nos Atos dos Apóstolos ou nos Atos da Igreja, né? No capítulo de número 4. Uma situação em que o evangelho estava sendo pregado por Pedro e por João e o desenrolar de toda essa circunstância. Queridos, o homem cheio do Espírito transforma a realidade pelo poder de Deus. Exatamente isso. O homem cheio do Espírito transforma a realidade que ele está pelo poder de Deus. E aqui nós temos um problema com os seres humanos, com os servos do Senhor, conosco, que é a nossa fraqueza, a nossa pouca dedicação na busca por Deus. A conformidade que temos diante das questões espirituais. Exatamente. Somos deficientes na busca ao nosso Deus e por conta disso, muitas questões espirituais passam batido e nós não as percebemos e não tomamos conta do que está acontecendo na nossa vida. Portanto, queridos, Pedro e João que discursavam ao povo ensinando sobre a ressurreição, ensinando sobre o Cristo ressurreto e, obviamente, pregando o Evangelho, desejando que as pessoas entendessem e se convertessem quando
chega naquele ambiente os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Ficaram altamente incomodados, indignados, e aqui então levam Pedro e João presos. E o deixam, pois já estava anoitecendo, até o dia seguinte no cárcere. Não obstante a esse fato, a constatação é de que o número daqueles que criam tinha subido para em torno de 5.000 pessoas. Imaginem bem, nas condições daquele tempo, daquela época, já o número dos que creram em Jesus, na sua morte e ressurreição, que creram no Messias, já estavam aqui, segundo esse texto, em torno de 5.000 pessoas. Vejam bem, no dia seguinte, as autoridades se reuniram em Jerusalém para interrogar Pedro e João. E a indignação é que eles haviam curado ali um aleijado. Então, vejam bem, eles são interrogados com a seguinte pergunta: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Essa foi a pergunta. Referindo-se conforme no versículo de número 9, a um homem enfermo e da forma pela qual ele foi curado. Então percebam bem qual é o cenário desse acontecimento aqui. Eles estavam junto do povo pregando, anunciando a ressurreição de Jesus. Curaram o enfermo. E aqui então eles foram interrogados por conta daquilo que havia acontecido. Presos pela indignação daqueles que eram os líderes espirituais por ensinarem a ressurreição, causando indignação nesses, principalmente os saduceus que não criam na ressurreição. E aqui também interrogados pela indignação de terem curado um homem enfermo, e então queriam que respondessem com que poder eles fizeram essa cura, de onde veio isso. Então, Pedro então os responde: olha, em nome de Jesus o Nazareno, a quem vocês crucificaram. Percebam bem que Pedro responde a pergunta e já traz a responsabilidade para cima daqueles que crucificaram e negaram o próprio Jesus. E, não obstante isso tudo, Pedro traz aqui o plano de salvação de Deus. E nós vamos pensar agora em alguns aspectos desta cena de acordo com a palavra de Deus. Lembrem-se bem que Pedro outrora havia negado Jesus no momento em que ele foi preso, no momento em que ele esteve numa situação muito difícil. Pedro nega Jesus conforme já havia o próprio Jesus predito. Então, aqui agora nós começamos a observar uma mudança na postura de João e também na postura de Pedro. Porque essas coisas aconteceram porque esses homens tiveram com Cristo ressurreto. Esses homens aprenderam de Jesus antes de sua morte, mas estiveram na presença do próprio Jesus após a sua ressurreição. Então aqui, Pedro e João têm as suas realidades transformadas, o seu modo de viver, de pensar nas questões espirituais transformadas após a ressurreição de Jesus. Pedro, aquele que negou Jesus quando ele foi preso, agora é preso pelo nome de Jesus. Ele entra no papel e experimenta daquilo que o próprio Jesus havia experimentado. Aquele que se acovardou, agora corre o risco diante das autoridades a ponto de confrontá-las. Exatamente isso. Pedro está aqui sendo interrogado pelas autoridades da época. Mas Pedro está cheio do Espírito. Percebam que também João, conforme lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10,
juntamente com Tiago, diz assim, olha, nós queremos fazer um pedido para você, Jesus. Perfeitamente, pode falar o que vocês estão desejando. Nós queremos nos assentar, cada um ao seu lado, quando o Senhor estiver na sua glória. E Jesus fala, vocês podem beber desse cálice? E eles dizem, podemos. E Jesus responde, olha, vocês podem até beber desse cálice que eu bebo, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim, cabe àquele que me enviou, cabe ao Pai dizer acerca dessas coisas. Porque eles estavam pensando num reinado terreno e Jesus estava dizendo de questões espirituais. Percebam que aqui agora João está com Pedro. E João agora também teve a sua percepção espiritual transformada. João agora está aqui juntamente com Pedro, com autoridade dada pelo Espírito para ministrar ao povo, mas também enfrentando as autoridades. Aquele que desejou assentar-se ao lado de Jesus na sua glória, agora está junto com Pedro, porque entendeu a mensagem do reino e as suas implicações espirituais. A glória celestial e não a glória terrena. Pensando nessa apresentação de cena, pensando nesses aspectos do comportamento tanto de Pedro quanto de João e também das autoridades, toda essa transformação que os apóstolos sofreram, que não foi só de Pedro e João, mas de todos eles, só foi possível porque eles estavam cheios do Espírito. Exatamente isso. Eles estavam cheios do Espírito. E pensando em uma pessoa, ou pensando num servo cheio do Espírito, eu quero refletir nos desdobramentos do estar cheio do Espírito, segundo esse texto que nós acabamos de ler. Bem, o quadro está apresentado e quando um servo de Deus, cheio do Espírito, chega, a circunstância é transformada. Exatamente isso. Temos aqui um homem com um problema. Temos aqui servos cheios do Espírito. Então esse homem, esse aleijado, foi curado por homens que estão cheios, consagrados, cheios do Espírito de Deus. O que um servo de Deus pode fazer ou se transformar, ou transformar a realidade em que está, quando está cheio do Espírito? Você já parou para pensar o que nós podemos realizar nessa terra quando estivermos ou quando estamos cheios do Espírito? Porque quando nós chegamos cheios do Espírito, o poder de Deus é manifestado diante dos homens. Aquele homem foi curado pelo poder de Deus através dos servos que estavam cheios do Espírito. O quanto ser cheio do Espírito transforma a realidade à nossa volta. Você já experimentou uma realidade transformada por Deus pela sua busca, por você estar cheio do Espírito? Então, cheio do Espírito, o poder de Deus é manifesto entre os homens. Pessoas podem ser curadas através do poder de Deus. A vida de uma pessoa pode ser transformada pelo poder de Deus. Exato, exatamente. Isso que eu estou dizendo. Mas temos experimentado esse poder de Deus? Temos experimentado o mover do Espírito na nossa vida e, por consequência, o mover do Espírito na vida das outras pessoas que fazem parte do nosso cenário, da nossa realidade, do nosso viver diário? Percebam que aqui, esses homens que em um determinado momento se acovardaram agora estão cheios do Espírito. Quando estamos cheios do Espírito, cogitamos das questões espirituais. Quando não estamos cheios do Espírito, cogitamos das questões carnais, materiais, terrenas, momentâneas. E assim
nós devemos pensar se estamos cheios do Espírito ou não. Se o que temos feito, falado, praticado, faz parte de um servo de Deus que anda cheio do Espírito ou vazio. Não estou dizendo que não temos o Espírito, eu estou dizendo que ter o Espírito significa ter o dom da salvação dado por Deus, dom do Espírito, daqueles que creem, mas estar cheio fala de uma plenitude do poder de Deus, de uma busca que devemos ter para que o próprio ser de Deus nos encha de tal forma que possamos transparecer a presença dele conosco, conforme foi dito no texto. Então, quando um servo está cheio do Espírito, a situação e a circunstância é transformada. E eu não digo isso tão apenas em questões de milagres, mas muitas vezes nós, cheios do Espírito, podemos acalmar um problema grande, resolver um problema de uma separação entre um casal, de um problema sério em família, ou de consolar uma grande perda. Todas essas coisas podem podem acontecer quando estamos cheios do Espírito. Então Deus nos usa, coloca as palavras nas nossas bocas e então a situação, o quadro é mudado pela misericórdia de Deus. Um segundo aspecto aqui com base nesse texto, percebam bem, é que eles estavam sendo confrontados e confrontados eles não negaram fogo. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo confrontados, mesmo saindo da prisão, sabendo da intenção daqueles que eram os líderes, eles pregam o Evangelho. Eles confrontam e dizem assim, saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que em nome de Cristo é aquele que vocês crucificaram. Olha a responsabilidade que ele joga nas mãos desses líderes que vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Ele prega a ressurreição dos mortos diante daqueles que negavam, que a negavam, diante daqueles que estavam incomodados. E aí ele diz assim, olha, sim, em seu nome é que este homem está curado, aqui na presença de vocês. Olha bem que autoridade eles estavam demonstrando diante daquela situação. Então, mesmo diante da circunstância adversa, olha bem, ele segue no versículo 12, diz assim, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Percebam aqui, eles trazendo verdades espirituais do reino de Deus, verdades que fazem total diferença na vida de um indivíduo. Salvação se dá somente através do nome de Jesus. Estes aí que vocês crucificaram e negaram. Quando o homem está cheio do Espírito, o Evangelho é pregado. Pedro está cheio do Espírito, João está cheio do Espírito. E aqui mostra que, ao contrário de um tempo em suas vidas, ele, cheio do Espírito, está cheio de coragem para pregar o Evangelho. Cheio de coragem a ponto de ser preso por causa do nome de Jesus e pagar o preço que for necessário para que o nome de Jesus seja exaltado no meio daquele povo e o Evangelho seja pregado. Pedro e João, cheios de coragem, cheios do Espírito, aproveitam a oportunidade para falar a verdade do Evangelho. O plano principal de Deus, que é trazer salvação ao homem perdido. Mesmo diante daqueles que aparentemente tinham o coração endurecido, eles não se calaram. Nós não podemos nos calar na hora de anunciar a palavra. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para anunciar que Cristo morreu, mas Deus o ressuscitou. Que não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Vejam bem, verdades espirituais anunciadas. Jesus morreu e ressuscitou, porque só em Jesus está a salvação.
E eu torno a fazer a pergunta: o que Deus pode fazer através de um servo cheio do Espírito? Talvez eu não tenha todas as respostas, mas eu posso te dizer que você pode tê-las. Encha-se do Espírito e veja o que Deus pode fazer através da sua vida. Exatamente isso. Busque ao Senhor incessantemente. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Vá para o campo. Obedeça a palavra do Senhor e experimente na sua vida o que Deus pode fazer com você que está cheio do Espírito Santo. Pois bem, quando um servo do Senhor está cheio do Espírito, a circunstância é transformada, o Evangelho é pregado e também, quando nós estamos cheios do Espírito, nós retratamos a presença e o poder de Deus diante daqueles que não creem e conversões acontecem. Isso mesmo. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Então vejam bem, o versículo de número 13 vai dizer que aqueles homens tinham ousadia. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Exatamente isso. Homens iletrados e incultos que haviam estado com Jesus. Vejam bem, quando estamos com Jesus, cheios do Espírito, cheios de autoridade pelo nome dele, a lógica humana cai por terra. E o poder de Deus é manifestado em nossa vida. Quando estamos cheios do Espírito, a lógica humana cai por terra e o poder de Deus é manifestado em nossa vida. Quando as pessoas percebem Deus, se tiverem coração para isso, claro, elas não vão resistir ao convite de Deus, à sua graça, e acabam por renderem-se a Ele. Mas a presença de Deus se dá na vida daqueles que estão cheios do Espírito. A presença de Deus está em todo lugar, na verdade, através da natureza manifestada. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas no corre-corre de hoje, nas questões de observação de todas essas coisas, as pessoas passam em branco. Então, nos nossos relacionamentos, nós temos então a oportunidade de testemunhar de Cristo, de pregar o Evangelho. Mas quando nós chegamos, o Espírito de Deus chega conosco, o próprio Deus chega conosco. Quando nós chegamos cheios do Espírito, nós devemos impactar a vida daqueles que estão nos observando. E há pessoas que dizem assim: eu não sei dizer o que é, mas tem algo diferente em você. Exatamente. É a presença de Deus. Você é diferente? Não, a presença de Deus em mim é que me faz ser percebido de forma diferente. Pela graça. Tudo pelo amor de Deus e a sua graça. Então, quando a razão e a lógica humana caem, elas dão espaço à fé e ao poder de Deus. Quando a lógica e a razão humana caem, a fé e o poder de Deus se levantam. E a vida dos cristãos, dos servos de Deus, deve dar lugar justamente ao seu poder e à fé. Nós não saímos dessa terra, não perdemos a razão, não perdemos a lógica, mas Deus contraria a lógica do homem, porque o poder dele é maior. Ele transforma as coisas loucas que não são naquelas que são, para confundir os sábios. Então tem pessoas que são muito autossuficientes e passam tudo pelo crivo da razão. Se tem lógica, está certo. Se eu entendo, está certo, mas não é assim que Deus vê. Não é porque você entende ou não que deixa de ser uma verdade. Não é porque você
acha que há uma lógica naquilo que está acontecendo que não pertence a Deus. Não é dessa maneira que Deus trabalha. O fato é que aqui, esses homens têm um comportamento diferente, transformados pelo poder de Deus. E eu lhe pergunto, o que mudou na sua vida depois que você conheceu a Cristo? Qual foi o seu comportamento depois que conheceu a palavra, foi confrontado com o Evangelho? O que mudou no seu viver? O que mudou na sua maneira de pensar? Quando você chega, você traz a presença de Deus no lugar que você chega ou você é só mais um? Quando você chega, as pessoas percebem que Deus está com você? Quando você chega, você tem coragem para testemunhar do Evangelho, para pregar a Cristo? Quando você chega, pessoas reconhecem que precisam de Deus? Qual a mensagem que temos carregado? Cheios do Espírito, para mudar a realidade que estamos, para que o poder de Deus seja manifesto, para que o Evangelho seja pregado e o nome de Deus exaltado. Querido irmão e irmã, entenda-me com muito carinho nessa hora. Eu sei que nós temos a nossa personalidade, que muitos são tímidos, mas não deixe a timidez tomar conta do seu ser a ponto de impedir que você pregue a palavra. Mas mesmo se você não conseguir vencer essa timidez e ter coragem e intrepidez, o teu testemunho falará. As suas poucas palavras demonstrarão a presença de Deus. Pregue com a sua vida e, se for preciso, até fale. Portanto, cheios do Espírito, podemos ver o poder de Deus na terra. Portanto, quando nos enchemos do Espírito, milagres podem acontecer. O medo vai embora, a intrepidez toma conta, a autoridade é percebida pelos que estão à nossa volta. Porque o texto é claro e diz assim, olha, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Você tem estado com Jesus? Você tem aproveitado o seu tempo para estar um pouco mais com Jesus? Isso fará toda a diferença. O reino é anunciado quando estamos cheios do Espírito, com poder. E o Evangelho penetra nos corações dos homens. E o Espírito traz conversão a essas pessoas pelo seu poder, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Que possamos refletir nesse texto, nessa passagem. Que não nos calemos diante das situações difíceis e adversas, mas que continuemos a pronunciar que só Cristo salva e não há nenhum outro nome na face da terra o qual importa que sejamos salvos. E possamos dizer que Ele morreu, mas Deus o ressuscitou. Acreditem os homens ou não, a nossa mensagem precisa permanecer. O nosso testemunho precisa permanecer. E a busca por Deus deve ser uma realidade na vida daqueles que o temem. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que o olhar do Senhor por nós homens, nesse tempo difícil, possa achar em nós temor que Ele deseja. E que você continue clamando ao Senhor em oração, para que isso tudo passe. Que você continue clamando ao Senhor em oração, para que o poder de Deus se manifeste na sua vida, na vida da sua cidade, no seu estado, no nosso país e no mundo, para que o nome de Jesus seja exaltado através da Igreja de Cristo. Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor, que você tenha experiências com Deus. Seja prudente e busque o Senhor em oração. Vamos orar. Pai, nós bendizemos o Teu nome, quando mais uma vez
refletimos na sua palavra. Queremos ser cheios do teu Espírito, ó Deus. Perdoa-nos porque falhamos na busca pelo Senhor. Falhamos e falhamos muito. Mas tenha misericórdia de nós, Pai, porque desejamos acertar. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a buscar o Senhor da forma que o Senhor merece. E que as transformações vindas da tua palavra, do teu evangelho e da ação do Senhor possam ser reais nas nossas vidas. E assim vivamos para exaltar o teu nome. Abençoa cada um que nos ouve nessa hora, ó Deus. Enfrentando dificuldades, ó Deus, ou não, que a sua mão esteja estendida sobre cada um deles e que possam sentir a sua presença no poder que há no nome do teu Filho Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe a sua vida. Continue na busca pelo Senhor, reflita na sua palavra e fale de Cristo, porque Ele é real e Ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.